Jogos Pan-Americanos Santiago, Chile 2023. Começa neste sábado, aquela que é a principal competição das Américas. Você vai ficar sabendo sobre todos os detalhes. Está começando o Swing Channel TV. O Estádio Nacional de Santiago foi construído para a Copa do Mundo de 1962, onde o Brasil se tornou bicampeão mundial. Ali mesmo, existem vários complexos esportivos que fazem parte do Estádio Nacional. Um deles é o complexo aquático. A piscina, que um dia já foi até de 100 metros, cortada pela metade, foi inaugurada pela primeira vez em 2004. Em 2014, uma primeira reforma para o sul-americano. E agora, para totalmente uma grande reforma, 2 piscinas de 50 metros e uma caixa de saltos, tudo isso coberto. É a reforma para receber os Jogos Pan-Americanos. A competição começa no sábado e você vai estar ligado nos próximos dias. Aqui eu trago alguns detalhes para você. O Brasil vai ter um total de 43 nadadores. Na verdade eram 43, passam a ser 42, porque o Kaique Mota não vai mais viajar para o Chile. O nadador que treina e mora nos Estados Unidos por questões imigratórias não poderá deixar os Estados Unidos e por isso o Brasil fica desfalcado daquele nadador que tinha o melhor tempo da prova dos 100 metros borboleta. Uma interessante informação, o Brasil tem 24 nadadores que são estreantes nos Jogos Pan-Americanos. É isso mesmo, 24 dos 42 nadam o seu primeiro Pan. E comparando com os Jogos Pan-Americanos anteriores, em 2019 em Lima eram 21 e 2015 na cidade de Toronto eram 17, ou seja, está aumentando a renovação da natação brasileira, os Jogos Pan-Americanos. E temos um nadador que vai para o seu 4º Jogos Pan-Americanos, é o maior veterano dessa delegação, o Leonardo de Deus. Luca luta por algo inédito, o ser o primeiro tetracampeão pan-americano da história. Existem 2 tricampeões pan-americanos, um deles é o Fernando Scherer, nos 50 metros estado livre, e o outro é o Leonardo de Deus, na prova dos 200 metros borboleta. Tomara que o Léo consiga o seu feito. Vamos explicar um pouquinho sobre a competição. A competição são 5 dias, eliminatórias e finais. Um detalhe, as eliminatórias pela manhã, a partir das 9 horas, são rápidas, não é muita coisa não, são 374 nadadores, uma média ali de 17, 16 equipes de revezamento. As eliminatórias serão relativamente rápidas. As finais, com as premiações, cerca de 2 horas a partir das 16 horas. A intenção inicial era fazer os Jogos Pan-Americanos começando às 7 da noite, houve uma modificação, passou a ser de 4 às 6 da tarde todas as finais, horário de Brasília, que é o mesmo horário de Santiago. Como são 5 dias de competição, há uma explicação, eliminatórias com finais. Quando eu digo finais, eu falo de final A e final B. Então, os 8 melhores tempos nadam a final A, do 9º ao 16º nadam a final B. Algumas provas são finais diretas, estou falando dos 800 e 1.500 metros nado livre. Os 800 livre masculino e os 1.500 metros nado livre feminino, que estrearam no PAN de 2019, tem a sua segunda edição. Os 8 melhores tempos das 2 provas de 800, das 2 provas de 1.500, nadam direto na tarde. Os outros tempos, do 9º ao quantos tempos nadadores tiverem lá, vão nadar na etapa da manhã. As provas de revezamento também não tem final A e B, é só final A. Então todas as equipes de revezamento e todas as provas terão eliminatórias e finais, nadam as eliminatórias e os 8 melhores tempos nadam as finais. Existe um grupo de nadadores adicionais neste PAN, uma novidade que a Panam Sports está testando. E eu digo logo de cara que talvez não fique, não perdure, mas todos os atletas que foram campeões do Pan-Americano Júnior de 2021 ganharam direito à participação automática nessa competição. O Vitor Alcará no 50 livre, por exemplo, a Clarissa Rodrigues no 100 borboleta e vários outros que ganharam as suas provas no Pan Júnior de 2021 em Medellín, na Colômbia, garantindo a sua vaga neste Pan-Americano. Assim, então, teremos várias provas onde um país poderá ter 3 nadadores na mesma prova. Os 50 metros nado livre, por exemplo, o Brasil tem Marcelo Quereghini e Guilherme Caribé e o Vitor Alcará. O Quereghini e o Caribé conseguiram suas vagas pelo Troféu Brasil e o Vitor Alcará entra como campeão do Pan-Americano Júnior. Um detalhe,
somente 2 nadadores poderão nadar as finais. Assim, Vitor Alcaraz, Marcelo Quereghini e Guilherme Caribé, nas eliminatórias, o primeiro e o segundo dos brasileiros passam para as finais, seja final A ou final B. Se nós tivermos os 3 nadadores brasileiros fazendo os 3 melhores tempos, mesmo chegando em terceiro lugar, esse nadador não nada a final, somente o primeiro e o segundo tempo. Os Jogos Pan-Americanos têm uma certa tradição para o Brasil domina nesses últimos anos o masculino e os Estados Unidos o feminino. Como o domínio do Brasil no masculino é um pouco mais equilibrado na soma entre masculino e feminino, os Estados Unidos têm vencido com facilidade, vamos dizer assim, no quadro geral de medalhas, mas o Brasil tem dado muito trabalho para os americanos na disputa da natação dos Jogos Pan-Americanos, que é uma coisa muito legal, né? 12 nadadores do Brasil vão para o seu segundo Pan, então, ou seja, 12 que estrearam. Lembra que nós tivemos 21 estreantes em 2019, 12 estão voltando. 5 vão para o seu terceiro Pan e só o Leonardo de Deus que disputa o seu quarto Pan-Americano. Ainda por clubes, o Pinheiros é a base da seleção, tem 13 atletas, a Unisanta pela primeira vez alcança a segunda posição no número de atletas em Jogos Pan-Americanos, tem 9, o Minas veio com 5 e 17 nadadores nascidos em São Paulo, é o estado que tem o maior número de atletas na delegação. Entre o Brasil, a média de idade do Brasil é uma coisa legal isso, 24 anos é a média da equipe, sendo que o feminino 23,1 e o masculino 25,7 anos. Os Jogos Pan-Americanos, ele é disputado a cada 4 anos, este não houve modificação de data, ou seja, talvez dos grandes eventos multiesportivos mundiais, este é o primeiro que não teve qualquer tipo de alteração. Por que eu digo nenhum tipo de alteração? Eu falo em respeito à pandemia. Você lembre que as Universiades que foram disputadas este ano deveriam ter sido em 2021. Os Jogos da Ásia, que foram redisputados há poucas semanas, deveriam ter sido disputados no ano passado. Os Jogos Pan-Americanos são realmente dos grandes eventos mundiais, aquele que não teve qualquer tipo de modificação. O Brasil está na liderança de algumas provas do balizamento, é isso mesmo. O Brasil está na frente com o Guilherme Costa, tem o melhor tempo no balizamento dos 400, 800 e 1.500 metros nado livre. Fernando Scheffer tem o melhor tempo dos 200 livre, Marcelo Quereghini no melhor tempo nos 100 metros nado livre. No feminino, nós temos 2 nadadoras com o melhor tempo. Nossa nadadora dos 1.500 metros nado livre, a Beatriz Dizotti, e nos 100 e nos 200 metros nado livre, a Stephanie Baldutini. O nadador que pediu desconvocação, que é o Kaique Mota, ele tinha o melhor tempo da prova dos 100 metros borboleta. Agora uma informação geral sobre a competição, as provas de 1.500 metros nado livre, tanto para o feminino com 14 atletas, como para o masculino 20 atletas, são as 2 provas com o menor número de participantes. E as provas de 100 metros nado livre para as mulheres com 43 nadadoras, como para os homens já é o 50, perdão. O 50 livre para os homens com 34 nadadores é a prova que tem o maior número de participantes. A nível internacional, eu faço questão de destacar que Christel Kobrich está disputando os seus 6º Jogos Pan-Americanos, é um recorde, nunca na história alguém disputou tantas competições. Tá aí a Christel Kobrich mais uma vez, que vai nadar aos 38 anos de idade as provas de 800 e 1.500 metros nado livre. Você imagina a festa que o povo chileno não está fazendo para comemorar, para celebrar a participação da Christel Kobrich. Ela que é a nadadora mais velha da competição e a nadadora mais nova também nada a mesma prova dela, os 800 metros nado livre, a paraguaia Aile Bataglia, de 13 anos de idade, a nadadora mais jovem da competição. Entre os homens, o nosso João Gomes Júnior é o nadador mais veterano da competição, ele tem 37 anos. Ele também, quem tem 37 anos também, é o Ben Hocking, o paraguaio, só que o Ben Hocking nasceu em setembro e o João Gomes nasceu em janeiro, por isso ele é o nadador mais velho. Eu faço um destaque interessante para que você que vai acompanhar a competição a partir de sábado, entenda que talvez este seja um dos Jogos Pan-Americanos mais difíceis dos últimos anos. E eu explico, os Estados Unidos, ele está levando uma espécie de seleção B. A seleção A foi para o Campeonato Mundial de Fukuoka. Esse ano, as Universiades, os americanos não levaram uma seleção da USA Swimming, então essa seria a sua seleção B, descontados alguns nadadores que foram poucas meninas que foram para o Campeonato Mundial Júnior. Então essa é a seleção
B dos Estados Unidos e tem 5 medalhistas olímpicos, um deles inclusive o medalhista de ouro do 4 por 100 metros nado livre, o Brooks Curry, ele que nadou as eliminatórias do 4 por 100 metros nado livre, é aquele nadador famoso que estava na arquibancada quando o Caleb Dressel sai da prova dos 100 metros nado livre e joga a medalha para ele na arquibancada. É o Brooks Curry, é o nadador que está lá. Mas tem mais 4 nadadores que foram medalhistas e estavam no time de Tóquio 2020. O Canadá vai com a sua seleção principal, descontadas algumas estrelas e de peso. Não vai Summer McIntosh, não vai Ilia Karum, não vai Joshua Liendo. E ainda além de duas nadadoras que estão lesionadas, que é a Penny Oleksiak e a Taylor Ruck. Entre os nossos irmãos, a Argentina não vai o 2 vezes medalhista pan-americano Santiago Grassi, destaque e recordista nacional dos 100 metros borboleta. Na equipe que entre os ausentes, acho que é lá que a gente começou a falar dos ausentes, também é legal, o Jordan Crooks, nadador das Ilhas Caimãs, vai ficar nos Estados Unidos treinando para a sua temporada universitária. Ele que foi medalhista, destaque no Campeonato Mundial de Piscina Curta, não aparece para disputar o Pan-Americano. Nem o Dylan Carter de Trinidad e Tobago, que era 2 vezes consecutivas, 2 vezes medalhista nos Jogos Pan-Americanos, acabando ficando de fora da competição. Eu ainda faço questão de destacar algumas provas, né? O Brasil nunca foi medalhista em algumas provas do feminino, o 100 peito feminino, os 200 peito femininos, 200 costas feminino, mas tem algumas provas como de muita tradição para o Brasil. E eu estou falando, por exemplo, do revezamento 4 por 100 metros nado livre masculino do Brasil, a prova que é disputada desde 1967 e é a nossa melhor prova de revezamento. Brasil e Estados Unidos já venceram essa prova 7 vezes nas 14 edições disputadas. O Brasil, e a gente empata com os Estados Unidos em número de medalhas, porém, eles têm uma vantagem de 4 contra 2 pratas. Então, quem ganhar agora passa na frente e eu espero que seja o Brasil. É um revezamento que a gente não perde desde o ano de 1999. Entre as provas individuais do Brasil, aquela que o Brasil tem a melhor, vamos dizer assim, o melhor retrospecto é os 50 metros nado livre, que o Brasil só ficou de fora do pódio na primeira edição, em 1987. De lá pra cá, o Brasil esteve sempre nos pódios dos Jogos Pan-Americanos. E é uma tradição, e é a única prova que o Brasil está na frente dos Estados Unidos. São 10 medalhas, 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze, contra 10 medalhas dos americanos, mas 3 ouros dele. Ainda sobre as meninas, o Brasil foi 2 vezes campeão pan-americano em provas individuais, e as 2 com a Etienne Medeiros. A Etienne Medeiros que ganhou nas 2 últimas edições os 100 metros nado costas em Toronto 2015 e os 50 metros nado livre em Lima 2019. Os Jogos Pan-Americanos não vai ser exibido na televisão. Desde 1995 é a primeira vez que nós não teremos isso. Desde 1995, ou na TV fechada ou na TV aberta, você assistiu o PAN, não vamos ter televisão, porém, cobertura total e completa no streaming. Tanto o canal Olímpico do Brasil como a Cazé TV farão cobertura completa desses próximos dias de competição e você vai ter a oportunidade de acompanhar o grupo Swim Channel, lá representados pelos comentaristas. Eu estarei no canal Olímpico do Brasil e o meu companheiro Patrick Winkler é quem comenta na Cazé TV e a gente conta com a audiência de vocês. Desejando a vocês uma grande semana, a todo mundo, muita torcida. A partir de agora vai Brasil, torcendo por uma grande campanha nos Jogos Pan-Americanos. E para completar, é a última mensagem que eu dou. Por que o brasileiro gosta tanto dos Jogos Pan-Americanos? E eu faço uma analogia. É a mesma coisa que a Austrália, que gosta tanto do Commonwealth Games. É a mesma coisa que a China e o Japão gostam tanto dos Jogos da Ásia. Há uma identificação regional, há uma rivalidade local e um engajamento do atleta acreditando que pode ganhar medalha e ganhar as provas. E com esse pensamento, a gente deseja boa sorte ao nosso time. Viva o Brasil! Tomara que dê tudo certo pra frente. A partir de sábado é PAN e eu conto com a audiência de vocês. Um abraço e a gente se vê. Até lá!